Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mazé Silva e essa semana nós vamos estar ensinando os tipos de bainha e explicando cada um deles. Hoje nós iremos começar com a bainha de meia sapatilha. Eu estou fazendo as alças do meu vestido de lastec e são peças que têm 60 centímetros de alça, que vai ser colocado um lastec. E eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo da gente fazer essa alça, tá? Ontem eu já comecei a fazer algumas. A bainha é meia sapatilha, ela fica assim. Essas alças eu sempre gosto de explicar que eu não uso ferro de passar e nem uso alfinete para trabalho, exceto quando realmente é necessário. Então a gente faz, mas esse tipo de bainha nós conseguimos fazer apenas dobrando o pano e segurando com as nossas mãos, tá? O calcador que a gente usa é o calcador normal, de máquina normal. Esse é o calcador que você tem. Você pode fazer tanto na máquina doméstica quanto na máquina industrial, tá? Para quem não sabe, eu aprendi a costurar numa máquina doméstica com a minha mãe. E comecei minha primeira produção em Fortaleza, numa máquina doméstica, no pé. Em seguida, a produção cresceu, então eu coloquei aquele motorzinho. E passei, quando eu comecei a produzir mais ou menos 500 peças no mês, eu comprei uma máquina industrial. E foi aí que eu comecei a trabalhar com máquina industrial. Mas se você tiver dedicação, se você tiver disciplina, metas e objetivos, não é a máquina que impede você de trabalhar. Então, assim, a diferença de uma máquina doméstica para uma máquina industrial é que a máquina industrial, ela vai mais rápida. A máquina doméstica, ela vai um pouco mais devagar, tá bom? Vamos começar aqui com a nossa alça. Esse pano, ele tem 10 centímetros de largura, né? Eu sempre costumo ensinar para as pessoas que quando eu comecei a fazer bainha, a minha mãe ensina a dobrar essa partezinha aqui. Eu vou fazer por esse lado, né? Mas para vocês conseguirem entender. Quando eu fui aprender a costurar com a minha mãe, ela fazia assim, ó, minha filha, você dobra aqui, ó, e vai colocando aqui, e vai medindo, e vai fazendo isso, né? No início, quando eu comecei até produzir umas 100 peças por semana, eu fazia isso. Hoje eu já não faço, porque eu já percebi como é. Então, se você colocar assim, dá pra ver, né? Você dobra e ela vai ficar da mesma largura de uma, você vai dobrando na sequência e vai dando certo, tá? Quando você solta, ela fica assim. Se o tecido for mole, você aperta um pouquinho mais, como viscose, você aperta um pouquinho mais que você consegue fazer isso aqui, tá? Esse material que eu tô trabalhando, ele é jeans, certo? Eu vou começar por esse outro lado que eu ainda não fiz a marcação. Outra coisa, quando você for fazer marcação, sempre use a mesa da máquina para auxiliar você, certo? Quando você faz aqui no vento, além de atrasar o serviço, pode sair um pouco desigual. Então, quando você tem o apoio da máquina, que você vem aqui e você faz isso, a marcação, então você marcou aqui, então você vai. Então, eu dobrei aqui, primeira pontinha, que isso eu sempre faço em qualquer peça, viro a segunda pontinha do mesmo tamanho, tá vendo? Vira a segunda do mesmo tamanho e vamos para a máquina, né? Não precisa alfinete, não precisa ferro de passar para fazer uma bainha dessa, né? Você vem aqui e você, do jeito que você dobrou lá e fez o retrocesso, ó, você só passa esse dedinho aqui por dentro e você vem. Outra coisa, gente. Seja você experiente ou não, quando eu começo aqui a ensinar, eu sempre explico para as pessoas, né? Nós temos, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Nós temos a agulha da máquina e esse ferrinho aqui, que é o final da máquina, né? Eu sempre aconselho as pessoas, ó, pegue nessa distância aqui, dá o quê? 10 centímetros, né? Então, assim, se você segurar 10 centímetros, fez isso, segurou os 10 centímetros, você vai costurar e não vai ser preciso desmanchar. É melhor você segurar de 10 em 10 até você adquirir aquela
habilidade, aquela experiência do que você fazer de uma vez e a costura cuspir, ou então ficar torta, né? Então, assim, prefira sempre dobrar de 10 em 10 centímetros. Tem uma base, né? Tem uma base que aí você vai fazendo devagarzinho e vai dando certo, né? Tô fazendo devagarzinho porque eu acredito que aqui temos iniciante. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou ler. Assim como teve uma pessoa que falou que o zíper invisível foi pregado muito rápido. Eu fiz um vídeo bem detalhado para poder a pessoa aprender o processo início e final. E agora vamos começar. Ela termina igualzinha, tá, gente? Vamos começar do outro lado. Marca aqui e você vem e vai fazendo novamente. Sempre de 10 em 10 centímetros. Não é uma regra, né? Mas eu confesso para você que quando o serviço é novo, procura sempre você fazer dessa maneira que você vai fazer e não ser preciso desmanchar. Quando chega aqui nessa distância, gente, ó, você já segura aqui, ó, vira, segura aqui no final, ó, a bainha já tá fechadinha. Então, você só passa o dedo aqui por dentro para colocar os fiapinhos de linha para dentro e você segue fazendo a bainha e no final você segura. Tá aqui, ó, final igual e o finalzinho dela igual. Então, assim, não sobra pano, tá tudo bem certinho. E a nossa bainha de meia sapatilha é essa aqui, tá? Costura bem retinha. Outra coisa, gente, procura sempre costurar e não deixar rebarba, certo? Vocês não fazer costura e ficar sobrando, entendeu? Um pano aqui extra, ficar sobrando tecido nessa parte aqui, tá? Depois eu explico pra vocês o que eu tô falando com relação. Deixa eu fazer aqui, né? Eu fico agoniada. Fazer pelo avesso, que aí vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, tá? Procura sempre fazer a costura assim. Não fazer dessa maneira, tá? Porque dessa maneira fica... Eu acredito que agora dá pra entender, ó, tá vendo? Não deixar essa rebarba aqui, ó, esse tecido aqui sobrando. Procura sempre deixar a agulha rente com a costura, então aqui ela não sobra, certo? Então, procure, evite fazer esse tipo de costura, porque fica feio na peça, mesmo que seja por dentro, mas fica feio na peça. Evita fazer essa costura e procura fazer sempre a agulha da máquina entrando aqui nessa partezinha aqui e ela sai retinha assim, ó, do início ao fim, tá bom? Espero que vocês gostem. Esse é nosso primeiro vídeo. Temos mais de 10 tipos de bainha, que eu sei, não sei se existe mais do que isso, mas eu estou aqui, fico muito feliz em poder compartilhar o que eu aprendi com vocês, tá bom? Então, pratique aí nas suas máquinas, aprenda. A costura é algo que ela transforma a vida da gente, né? Por exemplo, uma bainha, você, não sei a sua cidade, eu tô na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, não sei a sua cidade, mas tem lugares aí que as pessoas cobram entre 20 a 50 reais por bainha. Então, se você aprende a fazer uma bainha de qualidade, você faz e o cliente vem, então você tem uma renda extra em casa, ou a mesma sua renda principal, né? No meu caso, a costura é a renda principal, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e uma ótima semana para todos vocês.